Em 1971, o professor Lauro de Oliveira Lima lançou um manifesto futurista de educação por meio deste livro aqui, Mutações em Educação segundo McLuhan, que nasceu do turbilhão mental que causou nele a leitura de uma obra de McLuhan, um estudioso de comunicação canadense. E a obra do McLuhan, ele leu em francês, se chama Mutation 1990, ou escrito em português, Mutation 1990. Nesse livro, o McLuhan ele reflete sobre os efeitos ou possíveis efeitos do desenvolvimento dos meios de comunicação, das mídias em geral, as mídias sociais, na sociedade. O que aconteceria na sociedade se de repente essas mídias todas que estavam surgindo, se propagando naquela época, pense que esse livro foi escrito no final dos anos 60, os efeitos de todo esse desenvolvimento de mídias, de ferramentas de comunicação, etc., na sociedade ela causaria na cabeça das pessoas e as suas consequências sociais mais gerais. E assim, desse pensamento do McLuhan, o Lauro absorveu aquilo que era essencial e começou a refletir ou projetá-lo no meio educacional, tentando prever, por sua vez, os impactos que aquilo provocaria na escola e qual seria a escola mais adequada para absorver essa nova realidade, né? Um mundo todo mergulhado nas comunicações, nas informações que vinham principalmente naquela época, imaginem, do rádio, da televisão, dos jornais escritos, das revistas, todas essas coisas, da propaganda e tudo isso, e todos os outros meios mais, outras ferramentas mais. Nessa época o computador estava começando a aparecer, uma coisa ali de internet estava começando a passar pelos primeiros processos experimentais, etc. Então ele com base apenas nisso, McLuhan e Lauro de Oliveira Lima posteriormente aqui, projetaram coisas maravilhosas. E é com isso que eu desejo brindar você neste vídeo. Nós vamos ler devagarinho aquelas partes mais importantes desse livro e comentar com vocês para mostrar o quanto esse documento, escrito há mais de 50 anos, ele ainda é perfeitamente revolucionário para a realidade brasileira. Bom, aqui na página 8, olha só, ele fala citando McLuhan: haverá um dia, talvez este já seja uma realidade, em que as crianças aprenderão muito mais e muito mais rapidamente em contato com o mundo exterior do que no recinto da escola. Aí o Lauro começa, né? A ideia da escola como um recinto confinado é incompatível com os meios de comunicação modernos. É mesmo possível que a escola média, você pensa assim, o ensino médio, e até a elementar se divida em institutos especializados, ele pensando isso no futuro, né? Como ocorre na universidade, passando a chamar-se escola apenas um centro de integração que coordene a reflexão global das experiências polivalentes desses alunos, nesses institutos, recebidas de maneira fragmentada nos centros especializados. Então os alunos, os estudantes, receberiam informações nas mais variadas situações em que eles se posicionariam diante da vida e provavelmente já engajados dentro da sociedade, e trariam essa informação para ser discutida, para ser sistematizada ou vamos assim, organicizada dentro da escola. Qual o sentido de todas essas experiências, da experiência do aluno X, Y, Z? Vamos discutir, vamos debater. A escola, nesse contexto, a escola se transforma num centro de debate, um local de debate,
de confronto de ideias, de experiências, para se chegar a um sentido, a um significado que seja do interesse mais geral possível, né? Neste sentido, o processo vai equivaler, como diz McLuhan, em uma retribalização. Sabido que na aldeia tribal não existia escola. Todos, os velhos principalmente, educando todos por meio da saturação de comunicação. A propósito disso, o McLuhan criou o conceito de aldeia global, onde ele previa que a integração da humanidade por meio das comunicações acabaria gerando uma espécie de senso comunitário global, universal, né? Propiciando um enriquecimento de comunicação, de informação, de tecnologia formidável e melhoria das relações humanas, né? Bom, o processo de iniciação dentro da tribo, período de testagem da maturidade, na aldeia tribal era a única sistematização do processo educativo, todo ele difuso na comunidade. É o seguinte, no nosso sistema, a gente se habituou a criar N momentos ou vários momentos para testar se o aluno está sabendo ou não e passar para a etapa seguinte. Isso equivale na aldeia primitiva a um processo de iniciação, onde o menino passa por uma série de experimentações, é testado pelos velhos, observado e, se aprovado, promovido a adulto, né? Normalmente eles são aprovados, né? Eles são promovidos a adulto, tanto o menino como a menina. No nosso sistema escolar, isso se tornou tão contínuo, tão repetitivo, as provas, os exames todo ano, todo bimestre, várias provas ao longo do bimestre, etc, que esse sentido, esse momento tão precioso na vida de um educando, a consecução de um curso, a promoção para o curso seguinte, etc., perde muito do seu valor. E em muitas escolas, inclusive, né, a cerimônia final de ano, com a comemoração da passagem de ano e tudo mais, nem é feita mais em algumas escolas, pelo menos do sistema público. Mas continuamos, ele diz o seguinte, então ele está chamando a atenção para que esse processo todo de ficar fazendo testagem todo ano, todo tempo, todo mês, etc., para saber se no final das contas o menino é promovido ou não, isso não faz sentido numa sociedade que está saturada de informação. Você está se informando a cada momento e você não sabe em que direção essa informação vai te levar, porque cada um capta a informação de acordo com a sua capacidade. Aí diz assim, cada centro difusor da informação especializada funcionará no futuro, as fábricas, os supermercados, os cinemas, etc., como um instrumento social de educação globalizado, possivelmente nos centros de integração. E toda essa experiência que você vai ter nas praças públicas, nos supermercados, nas empresas de todo tipo, nas oficinas mecânicas, nos postos de gasolina, etc, etc, no seu dia a dia, em contato com os amigos, nos esportes, nas artes, você vai levar para a escola, integrar aquilo e transformar aquilo numa nova compreensão da realidade, né? E num desafio para novos processos de desenvolvimento. Aí ele continua aqui na página seguinte, muito provocativo, professor. O professorado brasileiro não atingiu sequer a galáxia de Gutenberg. A galáxia de Gutenberg são os livros. Aí ele diz, a utilização do livro. Comporta-se ainda o professor, né, como o lector medieval que recitava pergaminhos e papiros para alunos analfabetos. A biblioteca não é ainda fonte de informação. E é interessante como isso é forte na nossa cultura, no nosso psiquismo. Por exemplo, eu quando era aluno no Colégio Cearense, lá no Ceará, eu ia para a biblioteca e lá ficava sozinho, me sentia um solitário, porque eu estava sempre indo à biblioteca, sempre gostei muito de ler, mas percebia que eu era um solitário, que eu era meio estranho por gostar tanto assim de biblioteca, enquanto que os meus colegas não tinham o menor interesse por isso. E me aposentei do sistema escolar, me tornei professor, me aposentei e ainda hoje vou para as bibliotecas para ficar solitário. Mesmo quando às vezes entram alunos para fazer algum exercício ou alguma pesquisa que o professor recomendou,
eles se comportam de uma maneira tão inadequada que muitas vezes os bibliotecários são obrigados a chamar a atenção, e o resultado disso é que eles acabam rapidamente se dispersando, e aquilo que deveria ser um trabalho de pesquisa, de consulta numa biblioteca para valer, acaba sendo apenas um momento de confraternização, de socialização ou de redução de carência comunicativa que parece que o jovem possui muito, por razões diversas. Ou então acontece o seguinte: eles se sentam numa mesa para fazer o trabalho coletivo, metade dos alunos ficam no celular trocando informação, e outra metade vendo uma coisa, vendo outra, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando há. Normalmente, o trabalho de bibliotecário no Brasil é um trabalho muito solitário, né? E nós que somos frequentadores assíduos de biblioteca sentimos muitas vezes a ausência ao menos da visão das pessoas consultando o livro, porque na biblioteca realmente é um momento para você se concentrar. Mas a falta desse sinal de que o livro é considerado, que os brasileiros finalmente aprenderam a ler livros, curtem livros, querem se informar mais, ainda que seja no computador e no celular, como for, e não apenas travar contatos sociais, né? Isso tudo ainda está por acontecer. E realmente, isso que o professor Lauro de Oliveira falava em 1970, ainda hoje é verdade. O professor brasileiro e o alunado, de uma maneira geral, ainda não descobriu a galáxia de Gutenberg, ainda não descobriu o livro, e inclusive ainda não descobriu os melhores roteiros de pesquisa na própria internet. E isso eu posso dizer por experiência pessoal com os meus alunos em sala de aula. Muito obrigado.